Disse William Shakespeare: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã filosofia. Jesus disse: pode um cego guiar outro cego? Iniciando com essas mensagens, convido a todos que me ouvem nesse vídeo podcast que me acompanhem nessa reflexão sobre a existência, sobre a vida que se apresenta diante de nós a cada dia. Olá, eu sou Diva Gessuede e esse é o programa O Equilíbrio do Universo, perguntas, respostas e palestras sobre os temas relacionados à ufologia e à espiritualidade. E o assunto de hoje é Programa Equilíbrio do Universo, com Diva Gessuede, a apresentação André Dias. Palestra: o que é a verdade? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Platão também disse: conheça-te a ti mesmo. No entanto, essa pergunta, que é título desta palestra, como também é título de um dos livros que escrevi, é de Pôncio Pilatos, o tetrarca ou governador da Judéia, um dos grandes homens do Império Romano, que foi um governo mundial na época de Jesus, que o deteve e permitiu que ele fosse açoitado e entregue para ser crucificado. Bom, no caso de Pilatos, ele era um homem que estudou, que certamente sabia algumas línguas, que sabia bem se expressar, mas perguntou a Jesus sobre a verdade, quando o interrogava, e Jesus lhe disse que veio ao mundo dar testemunho da verdade. Depois de dizer isso, Pilatos diz: o que é a verdade? E vai ao encontro dos principais dos sacerdotes, e diz que nada vê nele para o deter. Primeiramente, devo deixar claro que esse programa, ou os participantes dele, de maneira alguma pretendem defender alguns dos temas aqui abordados, temas que são levantados por pesquisadores, abordagem essas que são intitulados pelos defensores da ciência como charlatanismo ou como uma teoria de conspiração, como dizem dos defensores da Terra plana, como também de forma alguma querer atingir qualquer religião ou alguma área da ciência, ou a seus defensores, pois tanto os religiosos como os cientistas trabalharam incessantemente, suaram para aprender tudo o que sabem por anos em pesquisas, ficando noites acordados, às vezes até deixando de usufruir de sua juventude, de estar com suas famílias e amigos, para chegar aonde chegaram. De pessoas que até deixaram seus corpos físicos para que hoje a humanidade tivesse acesso a todas essas informações cientistas e doutrinárias. Então deixo todo o meu respeito a todos esses profissionais e religiosos e de suas verdades. Introdução. Como todos que me ouvem devem saber, uma das 3 bases da polissofia é que, por cálculos matemáticos, se pode entender a eternidade do ser, que todos os seres são iguais e que apenas trocam de roupas ao concluírem alguns estágios. Se esquecem aqui na 3D, pois seu corpo gerado para interagir é formado por muitos componentes que causam o esquecimento, a fobia, a fé e a crença. Lembro-me de quando conversava com minha mãe, que às vezes reclamava sobre certas coisas que aconteciam, e eu, para me defender, dizia: nada do que faço inventei. As coisas já estavam aqui desde quando cheguei aqui. Já estavam assim. E nada é do jeito que é, porque outra versão de nós o criaram no passado. O que cada um vive hoje são as consequências do que cada um fez no passado e gerou seu próprio futuro. Dessa forma, pode-se entender que existe justiça no universo. Tudo o que cada um tem de bom e de universalidades
é o que ele mesmo conseguiu agregar pelos estágios que passou em suas existências. E hoje, todos são um resumo do que foram, e o que continuar fazendo demonstra para onde se destinarão. Pensando bem sobre isso, o que cada um acredita ser o mais próximo da verdade é o resumo dos acontecimentos que cada um agregou até hoje. A crença em coisas está dentro de nós e é ela que faz cada um crer no que sabe. Até nas ciências é preciso ter fé, pois a maioria das coisas da ciência são teorias, que alguns cientistas acreditam e outros têm outros conceitos formados. Sendo assim, todos creem naquilo que estudou e hoje entendem que é a coisa mais correta, que é a verdade em que ele acredita ser mais próxima do correto. E, embora tenham se esquecido das vidas passadas, as coisas lhe vêm como um instinto. E é claro, existe o instinto coletivo que todas as espécies possuem, mas existe o instinto pessoal de cada um, que fica gravado em sua consciência cósmica, e quando encarna novamente, esse instinto lhe auxilia na sua nova vida. E o que fez nas vidas anteriores é que determina o que fará hoje, como justiça, reparando o seu passado, pois só desse jeito pode-se compreender por que certas coisas sobrevêm sobre nós. Essas verdades é que fazem sua identidade, é que faz cada um ser o que é. É o conjunto de informações que faz a personalidade do ser, como dito no livro Polissofia 1 de 2020, que o hábito faz o monge, ou o humano é produto do meio. Outra coisa que faço em uma reflexão filosófica ou polifilosófica é o fato de que tudo é matéria e que ela está em uma dinâmica transformação. E como também é entendido pela polissofia que tudo que existe nesse plano de existência, que comumente é chamado de universo, se manifesta como matéria, sendo até o pensamento formado e arquitetado com elementos dela. Então, até mesmo uma ideia gerada na mente de alguém é matéria, é uma verdade. Dessa forma, toda verdade é uma matéria. E se o é, toda verdade que sabemos de algo está em uma dinâmica transformação, assim como é toda a matéria. Então, no futuro, se transformará em outra verdade, pois essa que também é descrita nesses livros pela polissofia, que é a verdade temporã. Outro sim, se como a verdade abstrata ou concreta é matéria, que se modifica constantemente pelas interações, sendo então a verdade fora da existência, assim também o é a perfeição, pois como pode existir algo perfeito se esse algo é matéria e está em constante transformação, está constantemente se modificando, se aperfeiçoando, vamos dizer. Pois se aperfeiçoa o que sabia, é porque o que sabia estava longe de ser perfeito. E para começar a nossa reflexão filosófica, ou diria polifilosófica, vamos abrir falando de um tema que voltou a ser discutido por todos os defensores da Terra plana. Longe estou aqui, nesse momento, de debater os temas, mas apenas levantá-los como notícias, onde mostro os dois lados da questão, para que possa despertar no ouvinte uma reflexão sobre o título desse podcast: O que é a verdade? O globalismo e o terraplanismo. No passado, a humanidade acreditava que a Terra era plana. Depois de um tempo, a ciência fez experimentos que comprovaram que a Terra é um globo. Por outro lado, existem pesquisadores recentes, professores e cientistas que se arriscam em dizer que a Terra é realmente plana, comprovando com muitos outros experimentos e com mapas antiquíssimos mostrando a existência de terras além da Antártida. Esse tema é tão bom, pois existem muitos terraplanistas que possuem aquilo que chamam de provas de
Por que a Lua está bem mais próxima, o Sol é pequeno, está próximo, entre outras coisas, que sobre isso falarei no último livro, com provas cabais sobre se a Terra é um globo, se a Terra é plana. E essas questões também que foram levantadas da Lua e do Sol ser pequeno, todas essas, embora, se você tem lido os livros, você vai saber que o que eu tenho falado com respeito a isso. A Terra Oca. A Terra Oca foi originalmente levantado por Athanasius Kircher, que defendia que a Terra era oca e habitada. Em 1692 foi Edmund Halley, o descobridor da órbita do cometa Halley, que supôs que as variações do campo magnético apontavam para a existência de um Sol interno, com seres divinos vivendo dentro dela, ou da Terra. No século XVIII, o matemático suíço Leonhard Euler disse que existia um Sol interno, mas depois foi John Leslie que disse que existiam dois sóis internos. Em 1871 surgiu o livro de ficção Vril, O Poder da Raça do Futuro, de Lytton Edward Bulwer. Diz que os habitantes saíram da superfície da Terra para fugir do dilúvio. Posteriormente, uma sociedade secreta surgiu na Alemanha, onde diziam que seus habitantes eram da raça ariana pura. Depois surgiu o livro A Terra Oca, de Richard E. Byrd, em 1964, que diz ter encontrado discos voadores com suásticas e o reino subterrâneo dos Ariane. Por outro lado, citarei dois fatos para colaborar, ou melhor, para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Mas recentemente dizem alguns sites que um agente da NSA do Havaí, de nome Edward Snowden, esse que em entrevista para o Fantástico disse ter hackeado o e-mail da presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Dizem que este agente teria revelado a existência de seres humanos antigos vivendo dentro da Terra. Um filme de nome Snowden, Herói ou Traidor, foi também feito sobre esse agente e sua divulgação de muitas informações no site Wikileaks. Outra informação com provas é a vinda de uma representante de Agartha, uma das cidades do interior da Terra, a embaixadora Tamarinda Massen, que esteve com sua comitiva nos Estados Unidos em 2018. Coisa essa que pode ser testificada em sites e em vídeos no YouTube. Os discos voadores. Primeiro cito os registros históricos que chegaram até nós nos livros e reportagens de folhetos e jornais antigos. No livro Perdido de Enki, de Zacarias Sitchin, um dos livros mais antigos já escritos, tendo registros em tabuletas de argila da Suméria, no livro dos Vedas hindu. Eles são descritos como Vimana, que seriam objetos voadores de várias formas, e eram as carruagens que podiam voar até ao espaço levando os deuses. No ano de 1088, no livro Essen from the Pool, do chinês Shen Ku, onde testemunhas oculares afirmam ter visto uma pérola voadora que se movia em alta velocidade. No quadro das luzes é visto luzes no céu de Estocolmo em 20 de abril de 1935. Um folheto na Alemanha mostra várias bolas de cores distintas no céu em 14 de abril de 1561. Um fenômeno similar aconteceu na Basileia da Suíça, noticiado em um jornal
em 1566. O famoso caso Roswell, que foi noticiado por um jornal, divulgado pelas TVs e rádios, mas depois disso, os representantes do exército voltaram atrás e divulgaram fotos de um balão meteorológico e, mais recentemente, filmagens de objetos voadores, agora chamados de UAP, que sua tradução seria Fenômenos Aéreos Fora de Identificação, feitas por pilotos americanos, foram divulgadas e confirmadas pelo Pentágono serem reais. A viagem à Lua. Alguns pesquisadores, repórteres de programas, como os de TVs por assinatura, deixam de concordar com a ida à Lua por um fato descrito pela própria Agência de Viagens Espaciais, por causa dos efeitos causados pelas altas temperaturas em camadas na atmosfera da Terra, e principalmente pelos efeitos do cinturão de Van Allen, que é um campo magnético, na realidade são dois, que envolve a Terra. No entanto, a Lua está a pouco menos de 400 mil quilômetros da Terra, e o primeiro cinturão de Van Allen a mais de 600 mil quilômetros. Fora isso, outros fatos diz respeito às imagens com bandeiras tremulando na Lua, em posições inversas de sombra, o sumiço da maioria das fotos e filmagens feitas na Lua e principalmente o vídeo gravado ao vivo de um contato feito entre o presidente americano e os astronautas enquanto estavam no espaço, sendo isenta de ter um delay, que é um atraso na transmissão por causa da grande distância. Até há também um vídeo no YouTube que é um problema encontrar, pois o canal Verdade Oculta, de quem traduz a entrevista, conhecido como Irmão Rubens, foi retirado do ar. Lá tinha um vídeo onde alguns que se diz ser o cineasta Stanley Kubrick, o diretor do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, declara que foi contratado para fazer a filmagem da viagem à Lua. Os 4 reinos da Terra. Existe tanta coisa no mundo, coisa que acontece e que filósofos como Platão refletiram sobre o processamento das coisas. Se aquilo que se vê, se ouve ou se percebe por alguns dos 5 sentidos que o humano tem, seria realmente do jeito que se vê. Só podemos confiar em nossos sentidos. Hoje, 2023, existem mais coisas que acontecem e que aparelhos como o microscópio, câmera de longo alcance, binóculos, telescópios, satélites e foguetes, além de praticamente todo mundo possuir uma câmera na mão, sendo um dos aplicativos de seu smartphone, fazendo com que a humanidade possua muito mais informações. Daquelas que tinham acesso no passado. E nesse caso, vem a pergunta: será que o que vemos ou aquilo que chega ao povo é realmente o que se vê? O livro Perdido de Enki, de Zecharia Sitchin, narra a maioria dos eventos bíblicos, com mais detalhes e sendo mais histórico que religioso. Mostra que os deuses criadores da humanidade, os chamados Elohim, que neles são identificados como os Anunnaki, disputaram o domínio da Terra entre si e seus descendentes, levando a explosões atômicas e a extinção de várias pessoas e também de seus descendentes. Com isso, deixaram o filho de Enki, um dos Elohim, que é o pai da humanidade, ficar com a superfície da Terra, da parte conhecida pela humanidade com ele, enquanto os 3 Elohim ficaram com outras partes da Terra, como os mares, o interior da Terra e a Antártida, fazendo assim os 4 reinos da Terra. Os deuses da Terra. A maioria dos países do Ocidente, da Europa e das Américas, e uma pequena parte da Ásia,
tem como sendo o Deus criador de tudo o Deus dos judeus, que tenho chamado nos livros que escrevo de Deus Javé. Mas existem outras religiões, nesses mesmos locais, espalhados pelo mundo, que adoram outros deuses, que possuem outros nomes. Por outro lado, alguns, assim como eu, os veem como sendo os mesmos deuses Anunnaki e seus descendentes, e os seres que vieram de Nibiru para buscar ouro e criaram a humanidade e seus descendentes, que viviam milhares de anos distinto dos humanos, que inicialmente também viviam mais do que hoje, 2023. A humanidade os reverenciavam, entendendo que sua longa vida é porque são descendentes desses deuses, sendo seus descendentes também considerados como semideuses. Alguns historiadores e pesquisadores amadores defendem que os sumérios foram a primeira civilização do mundo e lá criaram a humanidade. Como surgiram várias nações e foram compulsoriamente alteradas suas línguas, como no caso bíblico da Torre de Babel. A humanidade se espalhou por toda a superfície da Terra, criando várias religiões e formando os chamados panteões dos deuses, que eram os mesmos deuses Anunnaki e seus descendentes, que foram intitulados com nomes que os representavam com as atividades que desenvolviam naquela nação. Nisso surgiram os 12 deuses maiores e milhares de outros, que, por méritos alcançados, subiam de posto com o intuito de alcançar uma posição entre os 12 deuses. Assim, todas as nações possuíam seus panteões, com seus 12 deuses e outros deuses menores. O dilúvio universal. Muitos livros, além da Bíblia, falam de um dilúvio universal, como a epopeia de Gilgamesh, mas é no livro Perdido de Enki, de Zacarias Sitchin, que é abordado com muito mais detalhes do que a própria Bíblia cristã, mostrando detalhe dos motivos que Enlil, o Deus superior, um dos Elohim, que dos 3 era o responsável pela missão na Terra, decidiu deixar de informar a humanidade que haveria o dilúvio universal e que poderiam tê-lo resgatado, trasladado com algumas naves espaciais, ou lhes fazer acomodações na Lua, pois a humanidade vivia muitos anos naquela época, sendo que alguns viviam cerca de 50.000 anos, e os deuses criadores sabiam que os efeitos da passagem de Nibiru, seu planeta natal, há cerca de 3.500 anos antes, mas os deixaram à sua sorte. No entanto, Enki, o irmão de Enlil, um dos 3 deuses, resolveu falar a um de seus filhos, humano, que na Bíblia tem o nome de Noé, para construir uma arca, colocar os animais e sua família. Mas esse livro também descreve que a descendência de Caim conseguiu entrar nas cavernas profundas e escapar do dilúvio, sendo por esses motivos que a humanidade existe até hoje. Nibiru, o retorno dos deuses e o fim do mundo. Há muitas pessoas que acreditam que quando Nibiru, o planeta dos Anunnaki, que é o planeta cometa, passar da próxima vez em volta do Sol, passando perto da Terra, causará o fim do mundo. Entretanto, Nibiru, o planeta cometa, está estabelecendo sua órbita em volta do Sol, se distanciando cada vez mais dele e dos planetas internos. E já se faz tão distante que, há milhões de anos atrás, um de seus satélites chocou-se com a Terra, fazendo essa terraformação que possibilitou formar um ambiente capaz de gerar a vida como se conhece hoje. Bom, trouxe aqui essas informações muito divulgadas na internet, sendo que apenas descrevi o que vi e ouvi, mas de forma alguma quero dizer que uma ou outra notícia, pesquisa, relatos ou filmagens sejam verdadeiras. Apenas fiz um apanhado dessas notícias, aquelas que falarei no último livro,
neste ano de 2023, darei o meu parecer, que é apenas meu, com aquilo que entendo ser prova sobre um ou outro assunto, mas que caberá a cada um decidir sua veracidade. Existe recentemente até um conceituado ufólogo que diz ter viajado em uma espaçonave e visto o formato da Terra sobre o Sol e a Lua, coisa que também explicarei sobre o que ele viu e descreveu falando nesse último livro de 2023, pois aqui relatei o que falam nos canais de vídeos e sites da internet, apenas para despertar no ouvinte uma curiosidade, para que você se informe anteriormente sobre esses assuntos, que em vídeos possuem os dois lados, tanto aprovando como rejeitando, que nesse livro falarei. E é claro que, como toda notícia, pesquisa independente ou questionamento sobre a veracidade de um fato, principalmente sobre espiritualistas, serão sempre vistas como uma falta de verdade, pois somente é entendido como algo científico, estudos e pesquisas feitas por acadêmicos formados, e tudo aquilo que eles publicam em revista científica, que são pessoas competentes e formadas para que seu experimento possa ser comprovado e aceito pela comunidade científica. No entanto, nada da ciência nos impede de questionar, fundindo esses conhecimentos científicos com nossa fé e com nossa religiosidade, com aquilo que acreditamos, com nosso pensar ao filosofar, ou, como digo, de polifilosofar. Eu sou o Devas de Suede, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.